Amém? Hoje é um dia especial, nós vamos ungir aí os meninos, né? Eles estão se arrumando ali. Eu queria compartilhar uma palavra com a igreja, né? Mas primeiro, quero agradecer a presença do pastor Fábio, da pastora Nilza. Quero agradecer a presença do pastor Samuel, da pastora Maria, do pastor Fernando de Birigui, que está aqui também. Os pastores de Lourdes que estão ali. Os pastores de Zacarias estão aí também. Se quiser sentar um pouquinho mais para frente, tem lugar, né? E demais pessoas que vieram, os familiares, muito obrigado da presença. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu queria falar sobre a unção e sobre o chamado, né? Nós vamos esperar aí os meninos chegarem, mas vai abrindo sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16. O texto é bem conhecido da igreja, né? Versículo 1. Amém? Diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quanto terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. E disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei, e has de fazer e de ungir-me-ás a quem eu designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? E respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-os, vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente será perante o Senhor o teu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não vos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar.
Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é este. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, irmãos? Aqui conta a história do rei Davi, né? Eu quero fazer uma ilustração sobre esse texto, mas põe sua mãozinha no coração, vamos orar ao Senhor. Oh, aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui reunidos numa ocasião especial, Senhor Jesus, para ungir os teus servos, Senhor, ó Deus, para trazer, Senhor, sobre a vida desses homens e mulheres, ó Deus, aquilo que é, Senhor, a concretização do chamado que o Senhor tem à vida de cada um. Senhor, abençoa, Senhor, aquele que veio a este lugar hoje, Senhor, e que cada um de nós possamos ser tocado em nosso espírito, Pai. Faz, Senhor, uma obra grande, Senhor, em nós e através de nós. Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, irmãos? Eu escolhi esse texto porque sempre quando eu penso em unção, em separação para algo de Deus, eu sempre lembro de Davi. Davi errou. A gente não vai falar dos erros de Davi, a gente vai falar das coisas boas que Davi fez, né? Daquilo que Deus o chamou, porque Deus tinha um chamado especial na vida de Davi. E o que me falou ao coração esses dias foi a maneira como Deus chamou Davi. Deus chamou Davi em silêncio. Vocês percebem que Deus chamou Davi em silêncio? Deus não fez nenhuma propaganda. Queria chamar um rapaz, pastor, né? Cuidador de ovelha. Ele não fez propaganda para ninguém, nem mesmo para o próprio Davi, né? Ele tanto que ele não estava lá a hora que o profeta foi ungiu o rei de Israel. Ele não estava. E Deus, ele tem uma maneira maravilhosa de trabalhar. Eu quero dizer a vocês, né? Eu quero que vocês queria que vocês estivessem aqui sentados para mim poder falar para vocês que muitas vezes Deus tem trabalhado assim na nossa vida, né? Trabalhou na minha e tem trabalhado na vida de vocês, que eu conheço já há bastante tempo, né? Tanto o Arlen como o Thales, né? O Thales é meu genro, mas tanto os dois estão há muito tempo aqui na igreja. Eu calculo que bem mais de 10 anos, né? Vocês talvez estejam aqui já. Então, eu sei como Deus tem trabalhado. Que Deus, irmãos, Ele não olha a aparência. Às vezes nós olhamos a aparência. Nós queremos achar algo que agrade o nosso olho, algo que a gente possa olhar e falar assim: puxa vida, como que encaixa esse perfil, né? Eu estou achando que esse perfil vai se encaixar perfeitamente naquilo que Deus quer fazer. O profeta chegou e olhou e falou: puxa, esse seu filho é ele. E a hora que ele foi ungir, Deus falou: não é, né? O rei de Israel, o ungido do Senhor, estava apacentando as ovelhas, e ninguém sabia, nem o profeta sabia. Deus tem um chamado na vida das pessoas, e Ele tem um chamado na sua vida também, na vida de cada um que está aqui. Não digo que todos nós seremos pastores, profetas, evangelistas, não, mas dentro de um propósito, Deus tem um chamado para a nossa vida, e muitas vezes ninguém sabe, e nem nós mesmos sabemos, e isso nos preserva, isso preserva o propósito de Deus na nossa vida. E Deus vai trabalhando, e Ele vai sempre trabalhando, Ele vai trabalhando em silêncio, né? Nós temos que perceber que Deus, Ele faz a obra dEle em silêncio. E isso é muito bom. Por quê? Porque no silêncio de Deus, Ele pode trabalhar a nossa vida, aquilo que a gente precisa ser edificado. Talvez se Deus falasse para cada um de nós o propósito dele logo
logo quando nós nos convertemos, ou quando nós somos crianças, talvez a gente iria querer dar uma força para Deus, uma ajudinha, e nada desse propósito então poderia se cumprir, porque é só Deus que sabe trabalhar e sabe fazer algo na vida de um homem e de uma mulher, viu gente? É só o trabalhar de Deus. Às vezes Deus está trabalhando na sua vida e você não está percebendo. Deus está te chamando e Deus está treinando você em alguma coisa e você não está percebendo, como foi em Davi, porque a nossa mente é comparativa e a gente sempre quer comparar o que Deus vai fazer na nossa vida com aquilo que está fazendo na vida de outra pessoa, e a gente nunca pode olhar assim. A gente tem que compreender que Deus quer fazer algo novo através de cada um de nós. Ele tem algo especial e maravilhoso. Ele tem algo especial e maravilhoso para realizar na vida do Thales, da Débora, do Arlen, da Érica. Coisas boas e maravilhosas, né? Coisas novas, uma nova geração, um novo tempo. Um novo tempo. Eu lembro quando eu converti, eu fui para a igreja quadrangular, e o nosso debate era o seguinte, irmãos: era se cavanhaque era de Deus ou não, se podia ou não usar cavanhaque. Naquela época esse era o debate entre os jovens. Quem é mais velho vai entender o que eu estou falando, quem é mais novo não vai entender. Mas esse era o debate da igreja. Hoje eu vejo a igreja debatendo coisas, os jovens debatendo coisas mais profundas, né? Coisas de Deus, propósito de Deus, unção de Deus. Eu vejo que aquilo que a igreja está aprendendo hoje através dessa nova geração são coisas maravilhosas. E Deus tem trabalhado em uma geração no silêncio. Existe uma geração, porque a gente olha e a gente pensa assim, parece que está cada dia pior. Mas não se deixe enganar, porque Deus está trabalhando no silêncio em uma geração. Antes da pandemia, em 2020, né? Antes do carnaval de 2020, eu acho que 2020 nem teve o carnaval. Mas eu lembro que eu fui convidado pelos meninos a ir a um estádio de futebol. E eu comecei a olhar para um lado e para o outro e comecei a ficar meio deslocado, porque eu olhava e procurava alguém da minha idade e não achei ninguém. Eu só achei pessoas, né, jovens de 12, 14, 15, 16, no máximo ali 20 e alguma coisa. Eu até falei para o Thales: ô Thales, está acontecendo alguma coisa errada. Ele falou: o que foi, pastor? Eu falei: não tem ninguém da minha idade aqui. Um estádio de futebol lotado de jovens. E a hora que começou o louvor, e a hora que eles começaram a cantar, parece que o céu desceu na terra, e parece que aquele estádio de futebol tremia, meus irmãos. Tremia. E eu pude ver ali que realmente Deus tem separado uma geração, e essa geração ainda está escondida, encoberta. Vocês não veem que Satanás tem investido contra a juventude, as crianças do Brasil? Essa investida, ele tem o propósito de matar uma geração. Mas Deus não vai permitir. E eu digo a você, parece que Deus não está fazendo nada. Ele está sim, Ele está trabalhando em silêncio. Porque o povo tem escolhido algo para si, mas Deus já escolheu outros para si. E pode ficar tranquilo, meus irmãos, orem, porque Deus está fazendo uma grande revolução para os últimos tempos. E eu creio que vocês são parte desse tempo agora, que Deus está trabalhando. Então, Samuel foi lá e nem o pai de Davi, que era Jessé, sabia que era Davi, nem deu bola, nem chamou o menino para estar lá, nem colocou o menino diante do profeta. Foi a última opção. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus, ele tem um chamado para aqueles que se dizem que são chamados, né? São reconhecidos como improváveis. Deus tem um chamado, irmão, na vida de improváveis. Aqueles que não são, é esses que Deus vai usar. Porque Deus, como eu já disse,
Ele não fica olhando para a aparência, ele não fica olhando para se a pessoa tem um grande discurso, ou algo muito maravilhoso, né? Algo que comova a alma. Deus não liga para isso. Deus, ele olha a pessoa e ele vê o coração, aquilo que a pessoa pode realizar, aquilo e como Deus pode usar a vida daquele que está sendo escolhido. É por isso que o nosso coração tem que estar sempre aberto àquilo que Deus está fazendo. E Deus não vai, irmão, fazer alguma coisa fora da realidade. Não vai vir um anjo, né, vestido de alguma coisa, né, sei lá, de terno hoje seria, né? Ou todo brilhante, com papel na mão, dizendo assim: olha aqui a procuração que eu tenho para você, vai fazer essa obra. Nada disso. Deus vai nos treinar aonde a gente está, aonde a gente trabalha, aonde a gente anda, aonde a gente passa, aonde a gente faz as nossas compras, aonde a gente se reúne com a nossa família, nos lugares aonde a gente está. E Ele vai usar aquilo que a gente já tem. Eu sempre na igreja vi pessoas pedindo coisas, né? Como que orando assim: Senhor, eu preciso de tal coisa, eu preciso de uma estrutura, eu preciso de uma ferramenta muito especial para fazer essa obra, eu preciso de um dom especial. E eu vou te dizer, você precisa só da presença de Deus. Josué estava com medo e estava sentado esperando não sei o que, e o Senhor apareceu para ele e falou assim: levanta, Josué, Moisés morreu, agora pega o povo aí, ó, entra na terra. E ele fala para Josué várias vezes, ele fala: não tenha medo, mas o principal que ele fala é assim: eu vou ser contigo, do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Interessante que Moisés também estava meio que refugando o chamado dele, dizendo não para Deus, falando: Senhor, provavelmente ele tinha um problema de fala, ou era gago, ou ele era fanhoso, eu não sei, né? Mas ele não estava querendo ir. E Deus diz para ele: não, Moisés, eu serei contigo. Você não precisa, sabe, irmão, você não precisa de coisas materiais. Você não precisa ter um grande conhecimento, um grande discurso. O que eu e você, nós precisamos é carregar a presença do Senhor. O que vocês precisam, Thales, Arlen e esposas e mulheres, é a presença do Senhor na vida de vocês. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Aqueles homens fizeram uma grande obra, eles não tinham nada. Moisés não tinha nada, no seu cajado de madeira. Josué não tinha nada, não tinha exército. Ele tinha um monte de escravo que herdou as armas do faraó morto, do exército do faraó morto. Eles não tinham muita coisa, mas eles tinham coisas materiais, mas eles tinham o importante, que era a presença do Senhor. Amém, igreja? Essa presença que nós temos que carregar na nossa vida. Isso é o chamado de Deus para nós. E a outra coisa que a gente tem que compreender com Deus é que Deus tem um tempo. E muitas pessoas não compreendem o tempo de Deus. Deus tem um tempo. Ele vai agir num tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Só que às vezes o tempo para nós é um desafio muito grande. Hoje em dia o pessoal fala que o remédio mais vendido numa farmácia é o ansiolítico, é contra a ansiedade, porque as pessoas não sabem mais esperar. Só que o tempo faz parte do processo para a nossa vida. Se você apanhar uma manga antes do tempo, ela amarra, ela é verde, tem umas que nem com sal vai. Se você deixar ela madurar demais, ela vai cair, vai apodrecer. Mas no tempo certo, ela é bênção para nós. Amém, irmão?
porque o fruto diz a palavra de Deus. Eu estou aqui só ilustrando a palavra de Deus, porque a palavra diz que o fruto vem no tempo certo. Salmo 1, amém? O fruto vem no tempo certo. E isso é bom para nós. Eu queria encerrar. Eu queria ler agora, eu quero ler para os novos pastores, né? Eu copiei aqui o versículo. 1 Pedro 5, versículo 2 e 3 diz assim, ó. Vocês querem abrir? 1 Pedro 5. Preste atenção. Olhei a palavra de Deus e percebi, né? Às vezes a gente não olha a palavra, a gente pensa, puxa vida, existe diferença, mas não tem, irmãos. Os desafios são o mesmo, desde o tempo de Pedro. Ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, que está entre vós, tende cuidado dele, não por força, mas por boa vontade, não por ganância ao dinheiro, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre os que são confiados a vocês, antes sendo exemplo para o rebanho. Amém? Exemplo. Nós fomos chamados. Tem até uma ilustração que o pastor ele não toca as ovelhas, ele vai adiante das ovelhas e chama as ovelhas, e as ovelhas seguem o pastor. Isso no meu coração representa que nós somos exemplo. Nós somos exemplo para o rebanho. Tudo que Deus for mover em uma igreja, primeiro passa pelo pastor. Não se engane, viu, irmão? Às vezes tem gente que tem revelação especial, não vai nessa. Tudo que Deus for fazer em uma igreja, passa primeiro pelo pastor. Deus não vai pular nem a hierarquia, né? E nem vai pular a etapa também. Então nós somos exemplos, nós temos que olhar e ser exemplo. E a igreja tem que amar os pastores, respeitar os pastores, amar o chamado que está na vida de cada um deles. Porque ser pastor não é fácil. Ser pastor não é fácil. Às vezes a pessoa pensa que o pastor ele está no nível do anjo já. O pastor não vive no nível do anjo. O pastor é uma pessoa, é um homem. É lógico que a gente procura estar cheio da presença do Espírito Santo, mas nós somos pessoas e nós temos limitações físicas, emocionais, né? E todo tipo de limitação que teria uma pessoa normal, como cada um de nós, né? Então nós somos pessoas, mas Deus ele chama pessoas, porque sem uma liderança nada acontece. Se não tiver uma liderança na igreja, nada vai acontecer. Assim como em qualquer outro lugar, pode ser numa empresa, pode ser numa organização, qualquer lugar. Se não tiver uma liderança, não anda, não dá certo, não cresce. Então, irmãos, às vezes você pode aprender isso em algum curso por aí, né? Você vai lá, faz o curso e você aprende que a liderança é o começo de tudo, é o exemplo e é por onde começam-se as coisas. Mas eu quero te dizer que esse princípio, ele é um princípio de Deus, porque quando Deus fez o homem e fez a mulher, ele estabeleceu uma liderança. Ele estabeleceu Adão para tomar conta do jardim, e ele deu a Adão Eva, a sua esposa, que era uma ajudadora no trabalho de tomar conta do jardim. Então tinha uma liderança, e o inimigo sabia. O inimigo não tinha autoridade para tentar a liderança. Ele tentou a auxiliadora. Ele, né, como diria o pessoal por aí, ele começou pelas beiradas, né? Ele foi
solapando a vida ali do casal, né? Daquele casal que Deus colocou. Vocês já pensaram nisso? E aí, irmãos, é a mesma coisa hoje. O pastor Elcio está aqui por um tempo. Então, daqui a um tempo não vai ter mais pastor Elcio. Vai ser a geração de vocês. Se Jesus não voltar, dali um tempo vai ser outra geração. E a gente vai trabalhando e fazendo a obra enquanto a gente puder. Mas a gente nunca pode esquecer de levantar uma geração após a nossa. Porque, olha só o erro. Nós falamos aqui de Samuel ungindo o rei Davi. Ele já havia ungido e chamado Saul, né? Saul foi escolhido do povo e Deus permitiu. Mas preste atenção, Samuel não havia levantado um legado. Samuel não levantou após ele, em sua família, alguém que fosse assumir o chamado. Assim como aquele que criou Samuel, que recebeu Samuel da mão da mãe, né? Que a mãe entregou Samuel no templo. Eli, os filhos de Eli, eles também não foram cuidados, não receberam. Sabe qual que é o maior problema de hoje? Vocês, é a paternidade, é a falta da paternidade, é a falha do pai, é a falha da paternidade. E Eli, os filhos de Eli foram rejeitados, mas tinha Samuel ainda, que Deus tinha trazido justamente nessa missão de substituir o Eli. Mas Samuel, ele fez tudo certinho, mas ele não preparou a próxima geração. E aí o povo falou assim: eu não quero que os seus filhos sejam sobre nós queremos escolher um rei. E aí, meus irmãos, foi que começou tudo isso, essa história do reinado. Porque quem queria ser rei de Israel, na verdade, era o Senhor. E sabe o que eu me lembrei agora, pastor Fábio? Da pregação do pastor Ari, que ele sempre pregava para nós: a igreja está voltando para Jerusalém. A igreja voltando ao modelo primitivo, as coisas de como ela foi chamada para ser no princípio. Isso aí vai ser legado para vocês. A gente tem um monte de projeto, desenho aqui. Não sei se eu vou chegar. Deus permitir, eu vou ficar muito contente de ver, né? Tudo realizado. Mas talvez seja a geração de vocês. Sejam coisas que vocês vão realizar e vocês vão fazer. Porque foi Deus que nos levantou nessa cidade. Foi Deus que levantou esse ministério neste lugar. E não só aqui, mas lá em Lourdes também, através do pastor do Frank, da Dani, Zacarias, pastor Sérgio, a Érica. Igrejas que estão crescendo aqui na nossa região. E logo logo nós teremos mais uma, em nome de Jesus. Então, esse é o que eu queria falar mais. Queria falar mais bonito, mas na verdade eu estou nervoso. De verdade. Eu estou meio apreensivo. Porque é um momento muito importante para mim. Ungir vocês, que são meus filhos, os 4. Os 4 nasceram aqui na comunidade. E eu sei a história de vocês, de cada um de vocês. E eu sei as dificuldades, os problemas, os desafios. Tudo isso aqui que eu falei é a vida de vocês. Ninguém viu, mas Deus estava trabalhando em silêncio. Vocês passaram na prova. Vocês passaram na prova do tempo. Vocês passaram na prova de fazer aquilo que Deus chamou enquanto era o propósito. Vocês aceitaram o propósito do Senhor agora de se tornarem pastores, né? Sacerdotes. Mas eu sei que isso que eu falei aqui de Davi é o que Deus fez na vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão preparados. Tenho certeza.
Porque vocês não vão ser pastores, vocês já são. A obra que vocês fazem já é uma obra de pastor. Quando você cuida dos jovens, lá você faz o trabalho, vocês dois, de pastores. Quando vocês cuidam das crianças, aqui do louvor, das coisas do culto, vocês já são pastores. Você já, não foi eu que, não foi o pastor Elcio que está colocando vocês como pastores. É o próprio Deus que chamou vocês. É o próprio Deus que está levantando vocês. É Deus que chamou e tem um propósito. E às vezes, em momentos da nossa vida, nós como pastores, eu sei que os pastores estão aqui também, né? Eu sei que em momentos que a gente nem entende o que está acontecendo, mas depois de um tempo, a gente vai entender. A gente vai entender porque Deus nos faz, não é verdade, pastor Fernando? Deus nos faz enxergar que aquilo que a gente passou, na verdade, o leão que foi lá rugir, o urso que foi para devorar a ovelha, era na verdade um treinamento para nós. Os problemas, os momentos de silêncio de Deus, os embates, os desafios, aquelas coisas da vida que vem para nos derrubar, né? A gente olha e fala assim, é um tempo de seca, é um tempo de paralisia, né? Agora estou na lona. Não é nada disso. É Deus fazendo a gente entender alguma coisa importante que a gente vai precisar na nossa caminhada. Nós com Deus não aprendemos português, matemática, ciências, história. A gente aprende a história da Bíblia, né? Mas não é isso que Deus nos ensina. O que Deus nos ensina é sempre estarmos no propósito e na presença dEle. E eu tenho certeza que isso vocês vão ter. E em nome de Jesus nós vamos orar para que a unção venha sobre vocês. E para que vocês possam fazer a diferença aqui em Buritama, na região e no mundo inteiro. Porque vocês são pessoas preparadas para isso. Eu comecei minha caminhada, quantos anos você tem, Thales? 28? 27, vai fazer 28. Eu comecei minha caminhada com Deus com 24 anos. Vocês já começaram a caminhada de vocês mais cedo. Vocês já estão mais adiantados, mais preparados. Vocês já nasceram para isso. Todos vocês. Você também, Arthur. Verdade. Deus tem alguma coisa especial com vocês. Com vocês quatro. Com a família de vocês. A família, ela já vem com um propósito. Vocês já vieram ao mundo com propósito. Pode acreditar. E se vocês forem voltar para trás, vocês vão perceber que lá na escola talvez vocês eram mais perseguidos, eram mais discriminados, vocês tiveram que fazer mais força para conseguir do que os outros. É porque em cima de vocês já tinha um chamado, uma luz que brilhava, e o mundo espiritual sabia. Aí ele falou, vou atrapalhar, e com isso fez de vocês guerreiros e guerreiras do Senhor Jesus, fortes e preparados para esse chamado. Sabe, para encerrar mesmo, agora para encerrar, eu vou chamar o pastor Fábio aqui, né, pastor? Se o senhor quiser vir, pastor Fábio, pastor Anilza, sobe aqui, eles vão dar uma palavrinha para nós. Mas eu quero dizer a vocês assim, ó, Davi, ele teve 3 níveis de chamado. A primeira manifestação do chamado dele foi em casa. Essa é a primeira manifestação do chamado do pastor, é em casa, é na nossa família. É aquilo que Deus já vai usando a gente, né? O reconhecimento da presença de Deus na nossa casa. Depois ele foi reconhecido, a unção dele foi reconhecida por Israel. Então ele foi reconhecido como rei, né? Saul ficou até com ciúme, com inveja. Pode vir, pastor. Com inveja ficou. A segundo nível de chamado é a nível de cidade, a nível de região. E o terceiro nível de chamado de Davi é que ele ficou com um rei famoso pelo mundo conhecido na época. Esse é o terceiro nível de chamado. E eu sei que Deus vai levar vocês a todos esses níveis. Pode ter certeza. Amém? Passar a palavra para o pastor Fábio, pastora Nilza.